algumas lições aqui que nós podemos aprender. Porque existe um dilema aqui que Marta está vivendo, é o dilema de quando Deus parece que se atrasou. Quando parece que Deus chegou atrasado. E existe uma grande diferença aqui quando a gente está esperando por algo de quando a gente está esperando por alguém. Talvez você já passou por essa experiência de esperar por algo, né? Então, você que faz compras aí na Shopee, né? Enfim, você fica esperando ali, né? E quando a gente está esperando alguma coisa da Shopee, a gente fica acompanhando ali no rastreamento, né? No nosso celular. Quando a gente, às vezes, está esperando um ônibus, a gente fica olhando o relógio, né? Esperando o ônibus. Enfim, quando a gente está esperando alguma resposta de alguém, né? A gente fica olhando para o nosso telefone, para o nosso WhatsApp. Mas quando a gente está esperando alguém, quando a gente está esperando uma pessoa, e principalmente uma pessoa que a gente ama, as coisas mudam. Foi lá mais ou menos pelo ano de 2009, foi lançado um filme, né, muito famoso, chamado Hashi, não sei se vocês assistiram, que era a história ali, Richard Gere, né, que representou ali um professor, e esse professor, ele tinha esse cachorro, né, um cachorro chamado Hashi, e aquele cachorro, então, ficava esperando, né, o cachorro ia com ele até a estação ali do trem, e ele ia para o seu trabalho, e o cachorro voltava para casa, e à noite, quando ele retornava, o cachorro ia lá na estação buscar ele. E talvez o que muitos não sabem é que é uma história real, né? E esse cachorro, esse Hashi, na verdade é Hachiko, né? O nome dele, é um cachorro japonês. E essa história é verídica, né? O professor um dia ele sai para trabalhar e ele tem um AVC, né? E ele morre no seu trabalho e não volta para casa. E por incrível que pareça, aquele cachorro fica por 10 anos. Aquele cachorro fica esperando ele na estação. Né, e ele não entende o que está acontecendo e ele fica ali, então, aguardando o seu dono voltar. As pessoas ficam comovidas, né, elas sabem, conhecem a história ali dele, né, e elas, então, começam a alimentá-lo, enfim, e aquele cachorro vira esse símbolo, né, de lealdade, ou esse símbolo de alguém que está esperando uma pessoa, né, ou alguém que ama. E aí, então, esse cachorro morre 10 anos depois, morre esperando naquele terminal, né, naquele metrô. E, em homenagem, né, eles fazem uma estátua para ele. Então, se você for ali para Tóquio, né, você vai ver que tem essa estátua até hoje. Mas, assim, escreveram livros sobre isso, né, e lançaram filmes representando essa história tão bonita, né, de amor, né, entre o dono ali e o seu cachorro, né. E então esse é um exemplo assim que mostra para a gente a importância de uma relação, né. E o texto aqui vai falar para a gente, se a gente for acompanhar aqui a leitura, a gente percebe que Jesus ele ama essa família. Se a gente começar a ler desde o início do capítulo 11, vai aparecer ali Jesus falando que Jesus amava Lázaro e amava as irmãs Marta e Maria. Era uma família que Jesus tinha um apreço especial, né? Eles tinham uma relação muito especial. E é por isso que a Marta, né, inclusive, ela fica tocada aqui, né, pelo fato de que Jesus ele não estava presente aqui, mesmo que a mensagem a respeito da enfermidade de Lázaro tenha sido enviada para Jesus. E aí, esse é um dilema aqui importante para a gente pensar, porque existe uma espera que é difícil. Esperar por coisas acontecerem é difícil. Às vezes, esperar por pessoas é mais difícil ainda. Mas acho que algo que é mais difícil do que isso é esperar por Deus. É esperar Deus fazer alguma coisa por nós. Porque o grande dilema que aparece aqui nesse texto é que quando a gente está esperando por Deus, a gente está diante de um dilema, porque a gente está diante de duas realidades que parecem contraditórias entre si.
Eu não sei se você já orou ou se você tem orado e você tem esperado algo da parte de Deus. E qual que é o dilema aqui? O dilema é o seguinte, porque em relação a Deus, a gente fica pensando assim, por um lado, nós sabemos que Deus pode. E por outro lado, por que ainda Deus não fez? Esse é o grande dilema. Deus pode fazer qualquer coisa? Sim. Mas por que então ele não faz? E eis aí o dilema, porque enquanto nós temos essa consciência de que Deus pode fazer todas as coisas, e entre por que ele ainda não fez, existe um ambiente chamado espera. A gente precisa esperar. E às vezes parece que esse tempo de espera é longo demais. E a Marta conhecia Jesus. Assim como eu, assim como você, talvez, a gente já tem um conhecimento sobre quem é Jesus, a gente já sabe que Jesus é poderoso. A Marta já tinha experimentado muitos milagres de Jesus, ela já tinha visto Jesus operando milagres, ela já tinha ouvido falar de milagres grandiosos que Jesus realizou em outros lugares. E isso é tão verdade que quando Jesus se aproxima aqui para a gente, quando Jesus chega, a fala dela não é assim, né? Ela não fala, Senhor, por que você, não fez alguma coisa, ou por que você não veio? Mas a fala dela é, Senhor, eu sei que você poderia ter feito alguma coisa. Esse é o dilema que ela está vivendo aqui. Só um pouquinho, queridos, que eu tô... Acho que alguém tá... Imprima, né? Esse é a mensagem que às vezes vem na minha mente quando acontece isso, né? Imprima a mensagem, que daí não acontece isso, né? Mas a gente fica confiando aqui na tecnologia e me parece que tem alguém tentando acessar aqui meu e-mail aqui, né? Tá repreendido em nome de Jesus, né? Esse hacker aí. Mas vai dar certo. Então, a grande questão aqui é que, em outras palavras, ela está dizendo aqui, Senhor, se você estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. É isso que ela fala no versículo 21. Ela diz aqui pra gente, Senhor, eu sei quem você é, eu só não entendo por que você chegou só depois. E a gente também tem essa experiência, né? E talvez esse é um dos grandes desafios da nossa fé, né? A gente acredita em Deus, a gente acredita em Jesus, e a gente não duvida que Deus pode fazer as coisas, a gente acredita nele. Mas é difícil, de fato, a gente esperar quando Deus não faz aquilo que a gente espera ou conforme nós esperamos. E a Bíblia, ela fala a respeito desses encontros, né? Aparece lá já desde de Gênesis, né? Deus encontrando com o homem no jardim. Deus encontra com Adão, né? Ali na virada do dia. E aí Deus aparece para se encontrar com ele quando ele também desobedece. E a partir desse momento a Bíblia vai relatar então e vai tratar sobre os encontros de Deus com pessoas, né, vivendo ali os seus dilemas. E aqui Jesus encontra Marta num dos lugares talvez mais dolorosos da espera. Porque, gente, esperar é uma virtude e é difícil, mas a gente até consegue esperar quando ainda há esperança. Mas no caso aqui da Marta, é muito doloroso a gente parar para pensar em esperar depois que aquilo que a gente esperava não pode mais acontecer. Ela esperava que Jesus chegasse a tempo de curar o seu irmão. Mas Jesus chegou, só que Jesus chegou tarde demais.
não há mais o que fazer, seu irmão, né, já faleceu. E a grande verdade aqui que Jesus está tentando ensinar para Marta e que Jesus está tentando ensinar para a gente essa noite é que Deus nem sempre responde à nossa espera como nós esperamos, mas Ele nunca deixa de ser quem Ele é. Essa é a grande lição aqui. Eu gostaria, em 3 pontos, passar para vocês, né? A espera, em primeiro lugar, ela tem alguns efeitos na nossa vida. E a espera, ela gera uma sensação de que Deus está atrasado. Já pensou nisso? Porque quando a gente está esperando alguma coisa, a gente está esperando que essa coisa aconteça. E aí, o texto fala aqui que a Marta, porém, ao saber que Jesus vinha, saiu ao seu encontro. A Marta não está se aguentando, né? E aí, quando ela sabe que Jesus está chegando, ela não fica esperando igual Maria, porque o texto deixa bem claro que Maria permaneceu em casa sentada. Por que isso? Porque a Maria sabia que Jesus iria chegar ali. Jesus está vindo para encontrar com elas. Mas Marta está aflita e quando ela vê que Jesus está se aproximando, ela sai ao encontro de Jesus. Ela vai lá na rua encontrar Jesus, né? E ela encontra Jesus no meio do caminho. E a primeira frase que ela fala aqui é estranha, né? Porque é uma espécie meio que de uma acusação misturada com uma fé, né? Ela acusa Jesus, mas ao mesmo tempo demonstra uma fé, porque ela fala: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. O que é uma acusação isso? É culpa de Jesus que ele morreu? Mas ao mesmo tempo, você conseguiu perceber essa tensão aqui? Porque ela chama Jesus de Senhor. Isso aqui é importante, ela sabe quem é Jesus. Ela acredita que Jesus é poderoso. Mas ao mesmo tempo, fica evidente que ela está com o coração ferido. Ela está triste. E ela fala, né, então, essa frase: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E essa fala dela e essa atitude dela aqui mostra uma lição importante para a gente, porque é possível, ao mesmo tempo que a gente está decepcionado, a gente ainda permanecer crendo em Jesus. É possível a gente ter fé mesmo estando decepcionado com algumas coisas. É possível a gente ainda amar a Deus verdadeiramente e ao mesmo tempo a gente não compreender as decisões de Deus. A Marta aqui, ela não está dizendo: Jesus, infelizmente você não pode fazer mais nada. Ela está dizendo: Jesus, você poderia ter feito alguma coisa, só que você não fez. É isso que a Marta está falando aqui para Jesus. E esse aqui é o dilema da espera. Não é apenas a questão aqui se Deus pode ou não, porque a gente sabe que Deus pode. Mas a questão aqui é: se Deus pode, por que ainda não fez ou por que ainda não aconteceu? E essa pergunta parece distante, mas não. Quando você olha aí para a sua vida, em diversos momentos a gente chega nessa mesma conclusão aqui. Porque talvez você fique pensando assim: eu sei que Deus pode curar. E a grande questão é assim: se Deus pode curar, por que eu ainda estou enfermo? Se Deus pode curar, por que pessoas que eu amo, as quais eu estou intercedendo, ainda estão doentes? Se Deus pode restaurar, então por que o meu casamento está quebrado? Se Deus ele pode abrir uma porta, então por que essa porta continua fechada? Se Deus me ama, por que eu preciso passar por isso que eu estou passando? Essas são questões, dúvidas que assolam o nosso coração. São os dilemas que a gente precisa enfrentar também, assim como Marta. E talvez, né, uma das maiores tentações aqui para a gente seja uma confusão muito comum que a gente faz nessa hora. Porque a gente tende a interpretar esse silêncio de Deus com uma ausência de Deus. E esse é um erro grave que a gente comete. Às vezes, Deus está só em silêncio, mas a gente interpreta isso como se Deus estivesse longe, ausente, indiferente ao nosso sofrimento, aos nossos clamores, aos nossos pedidos. E a Marta podia também ter pensado isso. Jesus não veio na hora que tinha que vir. Logo, isso significa que ele não se importa com a gente. E se ela pensasse isso, ela estaria bem longe da verdade, porque o capítulo inteiro vai mostrar que Jesus se preocupava, sim, que Jesus amava aquela família. Jesus sabia o que estava acontecendo.
Jesus tinha apreço por eles e Jesus também estava fazendo algo. O ponto é que esse algo que Jesus estava fazendo era diferente do que Marta esperava que Jesus fizesse. A Marta ainda não conseguia perceber e enxergar aquilo que Jesus estava fazendo. Mas no momento, Jesus estava trabalhando silenciosamente, mas não estava indiferente ao sofrimento. E é impressionante aqui, porque no versículo 6, né, voltando um pouquinho ali, o texto fala isso: quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Olha que interessante. Jesus, quando soube que Lázaro estava enfermo, Jesus ficou ainda por 2 dias. A ideia aqui é que intencionalmente Jesus se demorou porque ele queria que acontecesse exatamente isso que aconteceu. Jesus esperou 2 dias, porque quando Jesus chegasse lá naquela aldeia, ele ia revelar algo aqui grandioso que ninguém esperava. Inclusive, ele vai falar isso para os discípulos, que era para que eles crescem. Jesus ia ficar naquele lugar e ele fala assim: olha, Lázaro, ele dorme. E aí os discípulos nunca entendem, né, as coisas que Jesus fala, né? O discípulo fala: ele está dormindo, então está tudo certo, né? Deixa o dormioco lá dormir. E aí Jesus tem que falar claramente. Jesus fala: ei, pessoal, Lázaro morreu. Mas fica tranquilo que isso daí aconteceu para que vocês creiam, né? Então Jesus está planejando algo aqui muito importante. Jesus sabia da notícia, recebeu essa notícia, sabia da doença, mas Jesus demorou intencionalmente. Jesus fez eles ficarem esperando até não ter mais o que esperar. E essa demora de Jesus aqui, por incrível que pareça, não tem nada a ver com a indiferença, mas tem a ver com um propósito. Jesus, ele não é indiferente, mas ele tem propósitos diferentes para as nossas vidas. Jesus tem a maneira dele de trabalhar conosco. E aqui, nesse ponto, eu gostaria de fazer uma pergunta para a gente pensar aqui. Porque, e se aquilo que nós interpretamos como um atraso da parte de Deus for, na verdade, o espaço em que Deus está preparando algo maior do que aquilo que nós pedimos? Já parou para pensar nisso? Se às vezes nós estamos pensando que Deus está demorando para fazer algo, pode ser que, na verdade, nesse espaço em que nós estamos esperando, Deus está fazendo algo maior do que nós imaginamos, maior do que o que nós pedimos. Porque, veja bem, a Marta aqui queria que Jesus estivesse presente antes de Lázaro morrer. Mas os planos de Jesus era mostrar a sua presença e a suficiência da sua presença mesmo diante da morte. O segundo ponto aqui é que a espera, ela também nos ensina a trocar essa expressão Deus fará por Deus é. Toda vez que a gente estiver esperando alguma coisa da parte de Deus, a gente vai se confrontar com essa ideia aqui. Porque Jesus responde para ela, né? Teu irmão há de ressurgir, lá no versículo 23. E a Marta vai falar assim, é quase que uma fala desoladora de Jesus, né? Porque o irmão morre, Jesus está atrasado, meio que a culpa é de Jesus, porque se Jesus estivesse ali, ele tinha poder de evitar isso. E daí Jesus fala: calma, Marta, o teu irmão há de ressuscitar. E aí ela fica, e essa pergunta de Jesus é provocativa, porque Jesus quer ver o que ela vai responder. E ela fala assim: lógico, eu sei que ele vai ressurgir no dia da ressurreição, lá no último dia ele vai ressuscitar. Isso deixa evidente que ela conhece a doutrina, ela sabe que haverá uma ressurreição final, né, daqueles que creem em Jesus, ela tem e ela acredita numa teologia aqui correta. Mas Jesus vai mostrar algo aqui que é maior do que simplesmente a gente conhecer o que Deus fará no futuro. Porque é verdade que todos hão de ressuscitar no último dia? Sim, esse é um ensinamento bíblico. Mas o que Jesus está mostrando para ela é algo diferente. Ele está querendo ensinar ela e mostrar para ela que isso não tem a ver com o futuro. Porque a resposta de Jesus deveria ser também: é verdade, lá no último dia ele vai ressuscitar. Mas o que Jesus responde é: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição.
E aqui está a virada no texto aqui, porque Jesus ele não explica para ela. Jesus ele se oferece para ela. Ele oferece a si mesmo para ela. A Marta aqui estava pensando, quando chegar o último dia, meu irmão ressuscitará. O que Jesus está dizendo para ela nessa resposta? Marta, a ressurreição não é apenas um evento no futuro. A ressurreição, Marta, está aqui, ó, diante de você agora. Eu sou a ressurreição. E essa diferença aqui é profunda, gente, porque a lição que fica para a gente é que a fé madura, uma fé que é amadurecida, ela não depende apenas daquilo que Deus fará, mas uma fé madura, ela repousa em quem Deus é. Essa é a grande lição. Porque às vezes a nossa relação com Deus é uma série de pedidos e a nossa confiança está baseada nas respostas que Ele dá ou não. Então eu quero que Deus faça isso, eu quero que Deus faça aquilo. Será que Deus vai fazer? Quando que Deus vai fazer? E a gente acaba esquecendo de quem Ele é. E Marta vem aqui para lembrar a gente, porque nossa fé, frequentemente, ela funciona desse jeito também. É por isso que esse texto é importante. Como é que geralmente funciona a nossa fé? A gente pensa assim, eu confio em Deus, porque eu acredito que Ele vai solucionar, que Ele vai resolver esse meu problema. Então, eu acredito em Deus porque eu sei que Ele vai fazer isso. Mas a grande questão aqui é, o que acontece quando Ele não resolve as coisas como a gente esperava? Quando Ele não faz aquilo que nós estamos esperando? Quando a gente pediu lá, né, para abrir a porta e a porta continua fechada? Quando a gente orou pela cura e a cura não chegou? Quando a gente pediu a resposta e a resposta está demorando e não chegou ainda? Ou quando aquele milagre que a gente precisa que aconteça, não acontece. A gente vai precisar nesse momento de uma fé maior do que apenas Deus fará o que eu quero. A gente vai precisar de uma fé que diga o seguinte, mesmo que eu não saiba o que Deus fará, eu sei quem Deus é. Isso que a fé robusta, né, que uma fé madura, ela vai nos ensinar. Jesus poderia ter dito aqui para Marta, né? Marta, não se preocupe, Marta. Eu vou ressuscitar o teu irmão agora, tá? Aguenta aí que eu já vou ressuscitar ele. Mas Jesus, ele não faz isso. Ele não responde assim para Marta. Porque antes de ele realizar esse milagre, Jesus, ele revela a sua identidade. Não só para Marta, mas para todos aqueles que estavam ao redor. Porque a verdade é que o maior presente que Deus pode nos dar não é, por incrível que pareça, uma circunstância modificada. O maior presente que Jesus pode dar a você não é mudar a sua circunstância, não é responder a sua oração, mas o maior presente que a gente pode receber é Ele mesmo, é a presença dEle em nossa vida. E é por isso que se nós temos Jesus conosco, a gente tem tudo o que a gente precisa, mesmo que a gente esteja num período de espera por algo específico. Porque se a nossa fé depender apenas dos resultados favoráveis de seguir e acreditar em Jesus, a nossa fé vai ser tão estável quanto as circunstâncias. E a gente sabe que as circunstâncias não são estáveis, elas são instáveis, né? E a nossa fé, ela vai ficar balançando assim também. Então, se as coisas estão bem, nós cremos muito em Jesus, mas se as coisas vão mal, aí a gente para de acreditar. Quando a nossa fé ela é fundamentada no caráter de Deus, a gente pode atravessar qualquer circunstância. E mesmo aquelas que a gente não compreende, sem abandonar essa fé, sem abandonar essa confiança no Senhor. E talvez você já experimentou isso também na sua vida, né? Você tem experiências aí de que respostas talvez não chegaram para você do jeito que você imaginava. Mas isso não atrapalhou a sua relação com Deus. Você ainda continua acreditando, continua sabendo quem Ele é. E a pergunta aqui é, se Deus não respondesse hoje aquilo que você está esperando, você ainda teria razões para adorar Ele amanhã? Esse é um teste para a gente fazer. Esse é um teste da nossa fé. Se Ele não responder, se você tiver que continuar esperando hoje, amanhã ainda você vai adorá-lo?
Terceiro ponto é, a espera, ela nos ensina a confiar antes de enxergar. A espera tem esse poder, porque Jesus vai falar lá no versículo 26, né, para Marta, crês tu isto, né, ou crês isto? E essa pergunta aqui de Jesus é o centro aqui desse encontro, porque Jesus não pergunta se ela entende isso, Jesus não pergunta se ela consegue explicar isso, mas a pergunta é simples, você crê? Essa é a pergunta. Você acredita? Isso é importante porque existem momentos da nossa vida que a gente precisa colocar a nossa fé em ação e a gente nem sabe explicar as coisas. Aliás, a fé, ela não exige uma explicação racional. A Marta aqui, ela não tinha ideia do que Jesus iria fazer. Ela não sabia que Jesus ia... Ela não sabia que daqui a pouco ela ouviria Jesus falando, ei, Lázaro, venha para fora. Ela não sabia que isso ia acontecer. Ela não sabia como aquela situação iria ser concluída. Mas Jesus pede para ela confiar antes de ela ver os resultados. A pergunta de Jesus é, você crê nisso? Antes de ela ver. E aí isso vai trazer a gente para essa realidade também da vida cristã, porque fé, queridos, não tem a ver com a gente compreender todos os caminhos de Deus. Fé não tem a ver com a gente ter as respostas para todas as indagações que a gente tem a respeito de Deus. Fé não é Deus mostrar para a gente com antecedência o que Ele vai fazer. A fé significa confiar no Deus que conhece todos os caminhos. A gente sabe que Deus sabe, e isso é suficiente para nós. Se eu sei que Deus sabe, então eu posso ficar tranquilo. Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai afirmar para a gente isso. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. A certeza das coisas que a gente está esperando e a convicção das coisas que a gente ainda não vê. Se a gente está vendo as coisas, talvez não seja a fé que a gente tem. Porque enquanto a gente tem certo controle da situação, a gente pode confundir esse controle com fé. Às vezes eu já sei, eu já tenho um palpite, provavelmente vai acontecer isso. Aí é fácil eu dizer que eu tenho fé. Às vezes eu oro e eu tenho recursos para realizar aquilo. Aí é fácil ter fé. Enquanto a gente tem controle, a gente pode confundir com fé. Enquanto a gente tem as respostas, a gente pode confundir isso com confiança também. Mas quando a gente não faz a mínima ideia do que vai acontecer, aí sim a gente é convidado a descansar em Jesus, a simplesmente crer. Talvez o milagre aqui que Jesus realizou nesse contexto não tenha sido somente o de ressuscitar Lázaro, porque é isso que a gente olha no texto e a gente fala, o milagre foi Jesus ressuscitar Lázaro. E sim, foi um grande milagre. Mas eu acho que um dos milagres que aconteceu aqui também foi o fato de Jesus transformar o coração da Marta. Lázaro ressuscitou, mas aconteceu um milagre no coração da Marta também. Porque é fácil a gente confiar depois que a gente vê, mas ela experimenta aqui o crer antes de enxergar. E a verdadeira fé, ela faz isso com a gente, ela aprende a confiar enquanto a gente ainda está diante do impossível. Ela está aqui diante do túmulo do seu irmão. E ela precisa somente confiar em Jesus antes de ver aquilo acontecendo. Porque, gente, essa é uma verdade aqui para o nosso coração. O milagre certamente fortalece a nossa fé. Experimentar milagres da parte de Deus fortalece a nossa fé, é verdade. Mas a espera, essa sim, amadurece a nossa fé. A gente tem a fé fortalecida quando Deus vem e responde. Mas a gente só cresce, essa fé só amadurece quando a gente aprende a esperar. E a pergunta aqui é, você confia em Deus apenas quando você consegue enxergar o que Ele está fazendo? Ou você consegue confiar nele justamente quando você não vê nada? Esse é o teste para a gente. E eu gostaria de concluir aqui esse sermão
sobre quando parece que Deus chega atrasado na nossa vida, né? A Marta, ela queria que Jesus tivesse chegado antes, mas Jesus chegou depois. Mas o depois de Jesus não significava que ele estava indiferente, significava apenas que a Marta não tinha visto e nem sabia ainda tudo que Jesus ia fazer. A Marta, ela queria ver Jesus curando, ela queria ver a cura, mas Jesus queria revelar a ressurreição. Que ato será que é mais grandioso? Você vê Jesus curando alguém ou você vê Jesus ressuscitando alguém? E talvez algumas áreas da nossa vida, algumas percepções sobre a nossa vida, podem também estar meio que dentro de um caixão agora. Pode ser que a gente está diante do túmulo em algumas áreas da vida. A gente não acredita mais que pode acontecer. A gente já orou tanto sobre isso e até agora Deus não respondeu. Provavelmente Deus não fará nada a respeito disso. Essa é a nossa percepção. Mas eu digo para você, pode ser que Deus tenha planos diferentes dos seus. Mas o plano de Deus é sempre, nesse encontro, Ele revelar algo de si que a gente ainda não conhecia. A Marta, ela queria ver a cura, e talvez você também queira muito ver alguma coisa, mas você precisa esperar, porque o que Jesus quer fazer é muito maior do que isso. Jesus não queria apenas curar o Lázaro, Jesus queria ressuscitá-lo e mostrar para todo mundo que ele é, de fato, a ressurreição e a vida. A Marta queria que Jesus chegasse antes da morte, mas Jesus queria mostrar que ele é suficiente diante da morte. Ela queria uma explicação sobre a situação, mas Jesus ofereceu para ela a sua presença. E isso daí Jesus oferece para todos nós. Todos nós estamos diante de um Deus que se encontra conosco por meio de Jesus. E talvez seja exatamente aqui que nós precisamos chegar. É nessa conclusão aqui, queridos, porque existem orações que Deus ele responde com um sonoro sim. Quantos aqui já oraram e receberam um sim da parte de Deus? Deus responde com sim. E é uma bênção, né, quando Deus faz isso. Existem orações que Deus responde com sim. Mas existem orações que Deus responde com um não. E existem orações que Deus responde com um espera, aguarde. Mas existe algo que ele nunca deixa de fazer. Ele nunca deixa de ser quem ele é. Ele continua sendo o Deus bondoso, amoroso e que tem, né, um compromisso com aqueles que têm compromisso com ele. E talvez hoje você esteja vivendo também nesse intervalo aí entre o Senhor, eu pedi alguma coisa para você e o Senhor, eu ainda estou aguardando a resposta. Talvez você está aí nesse ato, né? Mas aguarde, esse intervalo é importante. Deixe a sua fé também amadurecer, deixe a confiança em quem Jesus é inundar o seu coração. O Evangelho aqui, ele ensina pra gente que o intervalo, o silêncio da parte de Deus não é ausência de forma alguma. Deus não está ausente da nossa vida, mas Deus também trabalha nos intervalos da vida. Deus também trabalha nos silêncios da vida. E a Marta descobriu aqui que Jesus não precisava chegar no momento que ela considerava adequado para continuar sendo quem ele era, para continuar sendo a esperança dela. Ele mostra que mesmo quando ele chega atrasado no nosso relógio, ele ainda tem o poder, né, de mudar as nossas vidas, de mudar as circunstâncias. E a gente precisa aprender aqui essa lição também. Quando Deus ele não age no nosso tempo, a gente pode continuar confiando, porque ele continua sendo quem ele é. Então não ache que o tempo que você tem de paciência para esperar é determinante para você dizer se Deus está com você ou não. Pense sempre nisso. A prioridade não é você acreditar e ficar esperando Deus fazer ou não, mas é sobre o caráter, é sobre quem Deus é. Não é se ele pode fazer ou não, porque ele pode fazer.
Mas se às vezes ele não faz, se às vezes ele quer que a gente espere, é porque há algo importante nisso. Mas ele não vai deixar essas coisas nos destruírem. E a lição aqui para a gente é, talvez a pergunta aqui não é quando Deus vai fazer isso que eu estou pedindo, quando Deus vai realizar, quando Deus vai fazer, mas talvez a pergunta para a gente fazer essa noite é, enquanto eu espero, eu vou continuar confiando em quem Deus é? Essa é a grande pergunta para o nosso coração nessa noite. E eu gostaria de encerrar aqui com 3 aplicações práticas. Gostaria que você fechasse seus olhos neste momento, que você refletisse aqui, né? Ouvisse e refletisse. Em primeiro lugar, não interprete a demora de Deus como um abandono. Talvez esse tenha sido um problema para você. Talvez você está entristecido, sua fé está balançada, talvez você até desistiu já de andar com o Senhor, porque você interpretou a demora de Deus como um abandono. E há momentos em que o silêncio de Deus de fato é doloroso mesmo, mas silêncio não significa ausência. E quando você não compreende o que Deus está fazendo, quando você não compreender isso, volte para aquilo que você já sabe sobre quem Ele é. O caráter de Deus não muda porque as nossas circunstâncias mudaram. Então, não interprete a demora de Deus como um abandono. Em segundo lugar, troque a ansiedade pelo exercício da confiança. A ansiedade, ela é uma pergunta. A ansiedade, ela pergunta assim, mas e se Deus não fizer isso que eu pedi? Mas a fé também, ela dá uma resposta para a gente. Porque a fé, ela responde, mesmo que eu não saiba o que Deus fará, eu sei em quem eu tenho crido. E aí resta para nós entregar ao Senhor aquilo que a gente não consegue controlar. Então, meu conselho é ore, peça a Deus, ore, mas também espere. Enquanto você pede, espera. E enquanto você espera, ore. Mas mesmo assim, continue obedecendo às orientações de Deus. Mesmo assim, continue crendo. Não transforme a espera numa paralisia espiritual, num desânimo espiritual. Espere em Deus, mas continue caminhando com Deus. Essa é a orientação. Em terceiro lugar, enquanto espera pelo que Deus fará, contemple quem Deus é. A Marta estava esperando aqui um acontecimento, né, um evento. E Jesus apresentou para ela uma pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida, Jesus disse para ela. E essa é a grande resposta aqui para o dilema da espera. A nossa esperança definitiva, ela não está em uma resposta, num sim ou num não de Deus, em um milagre ou em uma circunstância favorável da parte de Deus. A nossa esperança está na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que mesmo quando a gente não consegue dizer, Deus, eu sei o que você está fazendo, mesmo assim a gente pode dizer, eu sei que o Senhor está comigo. E isso é suficiente para que a gente continue esperando com fé. E eu encerro dizendo uma frase aqui para vocês. A fé, queridos, não é confiar que Deus fará tudo no nosso tempo. É confiar que em todo tempo Deus continua sendo quem Ele é. Oremos. Senhor, obrigado mais uma vez